Her face has distinct wrinkles, especially around the eyes and mouth, showing signs of aging. Olha, meu filho, eu sei que parece feio desconfiar de alguém que trabalha na nossa casa. Sei que não é certo julgar as pessoas sem ter certeza, mas juro por Deus que naquele caso eu tinha motivo para ficar com o pé atrás. Toda vez que aquela porta do quartinho fechava, meu coração gelava. Eu ficava ali, ouvindo, tentando entender que barulho era aquele que vinha lá de dentro. Que cheiro estranho era aquele que subia pela casa inteira. A Raimunda era uma moça trabalhadora. Isso eu não posso negar. Mas tinha algo nela que me deixava inquieta. Alguma coisa que ela escondia de mim. E quando a gente mora sozinha com uma pessoa, qualquer coisa estranha vira motivo de preocupação, né? Foram meses assim, eu desconfiando, ela se escondendo. Até o dia que eu tomei coragem e entrei naquele quarto. E o que eu vi ali dentro... Meu Deus do céu, eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Porque às vezes, meu filho, a gente julga as pessoas pelo que vê por fora. Mas a verdade mesmo só aparece quando a gente tem coragem de olhar por dentro. E essa história que eu vou te contar mudou completamente o jeito que eu vejo as pessoas. Deixa eu te explicar como tudo começou, meu filho. Eu sempre fui uma mulher independente, sabe? Trabalhei a vida toda como professora aqui em Sorocaba. Me aposentei com dignidade. E quando meu marido morreu, há uns 10 anos atrás, eu pensei: Maria Eugênia, você vai ter que aprender a viver sozinha. E no começo até que estava dando certo. Minha casa sempre foi organizada, eu cuidava do quintal, fazia minha comida, recebia as amigas para jogar baralho. Mas com o tempo, a idade foi chegando e as coisas ficaram mais difíceis. Subir numa cadeira para limpar as janelas altas virou perigo. Carregar as compras do mercado virou sofrimento. Lavar roupa de cama pesada virou martírio. Foi aí que a comadre Zilda me disse: Maria Eugênia, você precisa de uma ajuda em casa. Eu conheço uma moça muito boa, muito trabalhadora, que está precisando de emprego. Eu fiquei meio receosa, porque nunca tive empregada dormindo em casa. Sempre fui muito zelosa da minha privacidade, muito cuidadosa com meus pertences. Mas a Zilda insistiu tanto que eu acabei cedendo. Ela é do interior do Piauí. Veio para São Paulo em busca de uma vida melhor. É uma moça direita, religiosa, não dá trabalho nenhum. O nome dela é Raimunda. Quando a Raimunda chegou aqui em casa pela primeira vez, eu confesso que fiquei surpresa. Era uma mulher pequenina, magrinha, com uma cara de criança mesmo tendo quase 40 anos. Tinha aqueles olhos grandes e meio assustados, sabe? Como se tivesse medo de tudo e de todos. Ela chegou com uma mala velha de papelão e uma sacola plástica com umas poucas coisas. Parecia uma menina perdida no mundo. Falava baixinho, quase sussurrando, e sempre com aquele sotaque nordestino que me lembrava das empregadas da minha infância. A senhora pode me mostrar onde eu vou dormir? Ela perguntou, toda tímida. Levei ela para o quartinho dos fundos, que sempre ficou vazio depois que os filhos cresceram e saíram de casa. Era um cômodo pequeno, mas tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo, uma mesa pequenininha e uma cadeira. Nada luxuoso, mas limpo e arrumado. Aqui vai ser seu cantinho, falei para ela. Tem chuveiro próprio ali no banheirinho e você pode usar a cozinha quando precisar. Ela olhou tudo com aqueles olhos arregalados e murmurou: Tá muito bom, Dona Maria Eugênia. Muito obrigada. Nos primeiros dias, eu achei que tinha feito uma boa escolha. A Raimunda era silenciosa. Trabalhava sem reclamar. Não mexia nas minhas coisas. Acordava cedinho, varria o quintal, lavava a roupa, preparava o almoço. Tudo sem fazer barulho, como se fosse um fantasma benéfico na minha casa. Ela tinha umas manias interessantes. Sempre usava aqueles vestidos simples e compridos, nunca mostrava muito o corpo. Tinha o cabelo sempre preso num rabo de cavalo apertado. E carregava consigo um terço pequeno, que eu via ela apertando nas mãos de vez em quando. No começo, eu tentava puxar conversa com ela. Perguntava sobre a família, sobre o Piauí, sobre a vida dela antes de vir para cá. Mas ela sempre respondia com monossílabos, nunca se abria muito. Como é sua terra natal, Raimunda? Ah, é seca, Dona Maria Eugênia, muito seca. Você tem família lá? Tenho, sim, senhora. Muitos irmãos? Alguns.
E assim era sempre. Respostas curtas, olhar fugidio, como se ela tivesse pressa de terminar a conversa e voltar para o trabalho. Mas o que mais me chamava a atenção era a relação dela com aquele quartinho. A Raimunda passava horas lá dentro. E não era só para dormir, não. Era durante o dia também. Eu terminava de almoçar, ela lavava a louça, arrumava a cozinha e depois desaparecia naquele quarto. No começo eu pensei que ela estava descansando. Afinal, trabalho doméstico cansa mesmo. Mas aí eu comecei a reparar que ela não saía de lá com cara de quem descansou. Saía com uma expressão estranha, às vezes com os olhos meio vermelhos, como se tivesse chorado. E outra coisa que me intrigava, ela nunca deixava a porta daquele quarto aberta. Nunca. Mesmo quando estava calor, mesmo quando o resto da casa estava com todas as janelas abertas, aquela porta ficava sempre fechadinha. Uma vez, eu estava passando pelo corredor e ouvi um barulho estranho vindo de lá. Parecia que ela estava conversando sozinha. Ou será que estava no telefone? Mas eu nunca vi ela com telefone celular, e o telefone fixo estava aqui na sala. Comecei a reparar também que ela tinha uns horários meio esquisitos. Às vezes, de madrugada, eu acordava para ir no banheiro e via uma luzinha embaixo da porta do quarto dela, como se ela tivesse acendido uma vela ou uma lamparina. Que essa menina faz acordada a essa hora? Eu me perguntava, voltando para a cama com aquela curiosidade roendo por dentro. Durante o dia, o trabalho dela era impecável. Ela limpava a casa toda, preparava refeições gostosas, tinha uma mão boa para tempero, cuidava das plantas do quintal como se fossem filhos dela. Mas sempre calada, sempre séria, sempre com aquele ar misterioso. Às vezes eu tentava observar ela sem parecer óbvia. Ficava sentada na varanda fingindo que estava lendo, mas na verdade estava de olho nos movimentos dela. Via quando ela ia para o quartinho, via quando saía, tentava descobrir alguma pista do que acontecia lá dentro. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ela nunca recebia visita, nunca chegava carta para ela, nunca tocava o telefone pedindo para falar com ela. Era como se ela não tivesse vida social nenhuma, como se existisse só para trabalhar na minha casa e se esconder naquele quarto. Também reparei que ela era muito religiosa. Todo domingo de manhã, ela pedia licença para ir na missa da Igreja do Carmo, que ficava a umas 3 quadras daqui. Voltava sempre com uma expressão mais tranquila, como se aquela hora na igreja fizesse bem para a alma dela. Mas mesmo depois da missa, depois de ter ido falar com Deus, ela voltava para o quarto e ficava lá por horas. E eu ficava imaginando, que uma moça tão nova faz trancada num quarto a tarde toda? Os meses foram passando, e eu fui me acostumando com a presença dela. A casa ficou mais organizada, eu não precisava mais me preocupar com os afazeres domésticos pesados, e ela cozinhava muito bem. Mas aquele mistério do quarto continuava me incomodando. Eu tentava não ligar, tentava respeitar a privacidade dela. Afinal, cada um tem direito ao seu espaço, né? Mas uma coisa é privacidade, outra coisa é mistério. E aquilo ali estava virando mistério demais para o meu gosto. Às vezes, quando ela saía para fazer compras no mercado, eu passava na frente daquele quarto e ficava tentada a dar uma espiada. Mas sempre me segurava, pensando que não era certo mexer nas coisas dos outros. Só que a curiosidade estava crescendo dentro de mim igual erva daninha. E quando a curiosidade cresce muito, uma hora ela vence a educação da gente. Era só questão de tempo para eu descobrir o que realmente acontecia naquele quartinho dos fundos. E foi assim, meu filho, que as desconfianças começaram a crescer dentro de mim. No começo eram só impressões bobas, sabe? Coisas que talvez eu tivesse imaginando. Mas com o tempo, foram ficando cada vez mais evidentes. A primeira coisa que me chamou a atenção de verdade foi quando eu comecei a reparar no estado que a Raimunda saía daquele quarto. Não era normal, não. Ela entrava lá depois do almoço, ficava umas 2 horas, e quando saía, parecia outra pessoa. Os olhos dela saíam vermelhos, inchados, como se ela tivesse chorado muito. E não era só um dia ou outro, não. Era quase sempre. Eu ficava ali na cozinha, fingindo que estava organizando as coisas, mas na verdade estava de olho nela. Raimunda, você tá bem? Eu perguntava toda preocupada. E ela sempre respondia a mesma coisa. Tô sim, Dona Maria Eugênia. Só estava descansando. Descansando com os olhos vermelhos de tanto chorar?
Que descanso era esse? Isso não fazia sentido nenhum para mim. Outra coisa que começou a me incomodar era que ela nunca mesmo deixava a porta daquele quarto aberta. Nem quando fazia aquele calor danado do verão, nem quando ela estava limpando o próprio quarto. A porta ficava sempre fechadinha, como se ela estivesse guardando um segredo lá dentro. Uma vez, eu estava varrendo o corredor e resolvi perguntar: Raimunda, por que você não deixa a porta aberta para arejar um pouco? Esse calor tá terrível. Ela ficou meio sem graça e disse: Ah, Dona Maria Eugênia, eu gosto assim mesmo. Me sinto mais resguardada. Resguardada de quê? Do que ela tinha medo? Ou do que ela estava se escondendo? Mas o episódio que realmente me deixou com o pé atrás aconteceu numa terça-feira que eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha feito uma macarronada para o almoço, daquelas bem caprichadas, com molho de tomate caseiro e queijo ralado. A Raimunda adorava quando eu cozinhava, sempre elogiava minha comida. Só que naquele dia, depois de lavar a louça, ela foi para o quarto dela e não apareceu mais. O tempo foi passando, 2 horas, 3 horas, e ela não saía de lá. Começou a anoitecer e eu fiquei preocupada. Fui até a porta do quarto e bati devagarzinho. Raimunda, você tá aí? Já tá na hora do jantar? Silêncio total, como se não tivesse ninguém lá dentro. Bati de novo, um pouco mais forte. Raimunda, você tá bem? Nada. Nem um sussurro, nem um movimento. Mas eu sabia que ela estava lá dentro, porque tinha visto ela entrar e não tinha visto ela sair. Comecei a ficar nervosa. Será que ela tinha passado mal? Será que tinha desmaiado? Ou será que ela estava fingindo que não estava ouvindo? Bati pela 3ª vez, agora mais alto. Raimunda, por favor, me responde. Tô preocupada. Foi aí que eu ouvi um barulhinho, como se alguém tivesse se mexido na cama. E depois a voz dela, bem baixinha. Desculpa, Dona Maria Eugênia, eu tava dormindo pesado. Dormindo pesado, mas tinha respondido rapidinho quando eu bati a 3ª vez? E por que a voz dela estava meio estranha, meio rouca, como se ela realmente tivesse chorado? Vem jantar então, fiz uma sopa gostosa. Já vou sim. Mas ela demorou mais uns 20 minutos para sair. E quando apareceu na cozinha, estava com aquela cara de quem tinha chorado mesmo. Os olhos inchados, o rosto meio marcado. Eu fiquei observando ela durante o jantar. Ela mal tocou na comida, ficava só mexendo com a colher, meio ausente, como se a cabeça dela tivesse longe dali. Raimunda, aconteceu alguma coisa? Você recebeu alguma notícia ruim da sua família? Ela levantou os olhos para mim, e eu vi uma tristeza tão profunda naquele olhar que até me deu dó. Não, Dona Maria Eugênia, tá tudo bem, é só saudade mesmo. Saudade, pode até ser que fosse isso mesmo, né? Quem sai da terra natal, deixa a família para trás, deve sentir saudade mesmo. Mas por que ela se trancava para chorar? Por que não conversava comigo sobre isso? Depois daquele dia, eu comecei a prestar mais atenção nos movimentos dela e percebi que tinha um padrão. Todo dia, depois do almoço, ela ia para o quarto e ficava lá por horas. E quase sempre saía com os olhos vermelhos. Às vezes, tarde da noite, quando eu levantava para ir no banheiro, eu via uma claridade embaixo da porta dela, como se ela tivesse acendido uma vela ou uma lamparina. E eu ficava imaginando, o que ela fazia acordada a essa hora? Uma noite, eu resolvi prestar atenção mesmo. Fiquei deitada na minha cama, esperando ver se aparecia aquela luz. Devia ser umas 2 horas da manhã quando eu vi a claridade fraquinha embaixo da porta. Me levantei devagarzinho, botei o roupão e fui espiar pelo corredor. A luz estava lá mesmo, e eu conseguia ouvir um murmúrio baixinho vindo do quarto. Parecia que ela estava conversando sozinha, ou rezando, sei lá. Fiquei ali uns minutos, tentando entender o que ela estava falando, mas não consegui decifrar. Era como se ela estivesse sussurrando. Voltei para o meu quarto mais intrigada ainda. No dia seguinte, resolvi tocar no assunto. Raimunda, você anda dormindo mal? Ontem vi luz no seu quarto de madrugada. Ela ficou toda sem graça. Ah, é que às vezes eu acordo e demoro para conseguir dormir de novo. Aí eu acendo uma velinha para não tropeçar no escuro. Tudo bem? Podia ser isso mesmo. Mas por que ela estava sussurrando?
Com quem ela estava conversando? E começaram a acontecer outras coisas estranhas. Um dia, eu estava varrendo o quintal e encontrei um saquinho pequeno, daqueles de pano, perto da porta do quarto dela. Parecia que tinha algumas coisas dentro, mas eu não conseguia ver direito o que era. Peguei o saquinho para devolver para ela. Raimunda, isso aqui caiu perto do seu quarto. Quando ela viu o que eu estava segurando, ficou toda nervosa. Ai, obrigada, Dona Maria Eugênia. É só umas coisinhas minhas. E arrancou o saquinho da minha mão rapidinho, como se fosse algo muito importante ou muito secreto. Outra vez, eu estava na sala assistindo televisão quando ouvi um barulho estranho vindo da direção do quarto dela, como se ela tivesse derrubado alguma coisa pesada. Fui ver se ela precisava de ajuda, mas quando cheguei perto da porta, tudo ficou quieto. Tá tudo bem aí, Raimunda? Tá sim, Dona Maria Eugênia. Só esbarrei numa caixa. Numa caixa? Que caixa? Ela tinha chegado aqui só com uma mala e uma sacola. De onde tinha aparecido essa caixa? E tinha mais. Às vezes, quando eu passava perto do quarto dela durante o dia, eu sentia um cheiro diferente. Não era perfume, não era remédio, era como se fosse incenso? Ou vela mesmo. Mas que tipo de vela tinha aquele cheiro meio doce, meio enjoativo? Todos esses detalhes foram se acumulando na minha cabeça. E quando a gente é idosa, mora sozinha, a imaginação da gente voa, né? Eu comecei a criar teorias sobre o que podia estar acontecendo naquele quarto. Será que ela estava escondendo alguém? Será que tinha algum namorado que vinha visitar ela escondido? Mas eu nunca vi ninguém entrando ou saindo da minha casa. Será que ela usava drogas? Podia ser por isso que ela ficava com os olhos vermelhos e por isso que ela se trancava. Mas ela não parecia drogada. Trabalhava normalmente, estava sempre lúcida. Ou será que era coisa de religião? Eu sabia que ela era católica, ia na missa todo domingo. Mas às vezes, gente de interior mistura catolicismo com outras coisas, né? Será que ela praticava algum tipo de, sei lá, macumba, candomblé? Essa última possibilidade me deixou realmente preocupada. Porque macumba dentro da minha casa, não. Eu sempre respeitei todas as religiões, mas na minha casa eu não queria essas coisas, não. Foi aí que eu comecei a observar ela com outros olhos. Cada movimento, cada gesto, cada coisa estranha que ela fazia. Porque se ela estava fazendo alguma coisa errada debaixo do meu teto, eu precisava descobrir. E quanto mais eu observava, mais desconfiada eu ficava. Porque, meu filho, quando a gente suspeita de alguma coisa, qualquer detalhe vira prova. Qualquer comportamento diferente vira motivo de alarme. Eu estava chegando num ponto em que não conseguia mais fingir que estava tudo normal. Precisava descobrir o que realmente acontecia naquele quartinho dos fundos. Quando a gente fica com a cabeça cheia de desconfiança, meu filho, qualquer coisa que acontece vira motivo para imaginar o pior. E eu, que sempre fui uma mulher de muita imaginação, comecei a criar cada teoria na minha cabeça que até hoje me envergonho de lembrar. Porque não é só o que a gente vê que alimenta nossas suspeitas, né? É o que a gente já ouviu falar, as histórias que chegam até nós, os casos que aconteceram com conhecidos. E, Deus me perdoe, eu conhecia cada história. Lembrei da minha comadre Zezé, que morava lá no bairro do Além Ponte. Ela tinha contratado uma empregada, uma moça nova, bonita, que parecia gente boa. Só que depois de uns meses, a Zezé começou a notar que sumiam coisas pequenas da casa. Uma colherzinha de prata aqui, um brinco ali, dinheiro que ela tinha deixado na gaveta. No começo, ela pensou que estava esquecendo onde guardava as coisas. Mas aí, numa dessas, ela chegou em casa mais cedo e encontrou a moça revistando as gavetas do quarto dela. A descarada ainda teve coragem de dizer que estava limpando. Maria Eugênia, a Zezé me contou chorando. Eu confiei naquela menina como se fosse minha filha. E ela me roubando esse tempo todo. Essa história ficou martelando na minha cabeça. Será que a Raimunda também estava mexendo nas minhas coisas? Será que aquelas horas trancada no quarto eram para esconder o que ela tinha pego da minha casa? Comecei a prestar atenção se estava sumindo alguma coisa. Contei minhas joias, que não eram muitas, mas eram de valor sentimental. Olhei meus pratinhos de porcelana, que eram herança da minha mãe.
Conferi o dinheiro que eu guardava num envelope dentro da Bíblia. Por enquanto, parecia que estava tudo no lugar. Mas, e se ela tivesse esperado mais tempo para começar a roubar? E se ela tivesse planejando levar tudo de uma vez só? Aí eu lembrei de outra história, ainda pior. A dona Antônia, que frequentava a mesma igreja que eu, tinha passado por uma situação terrível. Ela tinha contratado uma empregada que veio com ótimas referências, trabalhou direitinho por meses. Até que um dia, a dona Antônia saiu para fazer umas compras e, quando voltou, encontrou a casa toda revirada e a empregada tinha sumido. Levou tudo, dinheiro, joias, até eletrodomésticos pequenos que couberam na mala. E o pior de tudo, tinha levado outros ladrões para ajudar. A coitada da dona Antônia ficou traumatizada. Teve que mudar de casa porque não conseguia mais dormir com medo. A gente nunca sabe quem está botando dentro de casa, ela dizia, toda abalada. Essa lembrança me deu um arrepio. E se a Raimunda tivesse combinado com alguém de roubar minha casa? E se aqueles momentos trancada no quarto fossem para planejar o golpe? E se ela tivesse passado a chave da minha casa para alguém? Minha imaginação foi longe. Talvez aqueles barulhos estranhos de madrugada fossem ela conversando no telefone com os comparsas. Talvez aquela luz que eu via embaixo da porta fosse ela examinando as coisas que ia roubar, fazendo lista do que valia mais. Mas aí eu pensava, não, não pode ser. A Raimunda não parecia esse tipo de pessoa. Ela era tão simples, tão humilde, nunca demonstrou interesse pelas minhas coisas. Pelo contrário, às vezes até parecia meio assustada com a casa, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Então minha cabeça foi para outro lado. Lembrei do caso da comadre Lourdes, que descobriu que a empregada dela estava escondendo o namorado no quartinho dos fundos. O sujeito entrava de madrugada e saía antes dela acordar. Ficou meses assim, até o dia que a Lourdes acordou no meio da noite com sede e viu uma sombra passando pelo quintal. Quase morri de susto, ela me contou. Pensei que era ladrão, mas era o namorado da menina, fugindo que nem ratão. Será que era isso que a Raimunda estava escondendo? Algum homem que vinha visitar ela? Por isso ela se trancava no quarto, por isso não queria que eu me aproximasse muito, por isso às vezes eu ouvia vozes baixinhas vindo de lá. Mas quando é que ele entrava? Eu nunca vi ninguém pular o muro, nunca ouvi portão batendo. A não ser que ele entrasse pela janela do quarto, que dava para o fundo do quintal, onde tinha aqueles pés de manga que tapavam a vista. Essa possibilidade me deixou ainda mais nervosa, porque uma coisa é empregada que rouba, outra coisa é empregada que traz homem estranho para dentro da nossa casa. Imagine se o sujeito fosse perigoso. Se ele soubesse que eu morava sozinha e resolvesse me fazer algum mal, comecei a prestar atenção em cada barulhinho da casa. Qualquer vento que balançava as folhas do quintal, eu pensava que era alguém pulando o muro. Qualquer porta que estalava, eu achava que era o tal namorado escondido da Raimunda. Uma noite, eu acordei com um barulho estranho e fiquei com tanto medo que peguei o terçado velho que ficava debaixo da minha cama. Fiquei ali, deitada, ouvindo, com o coração batendo que nem tambor. Mas não ouvi mais nada. E no dia seguinte pensei que tinha sido pesadelo. Aí, conversando com a vizinha do lado, a dona Carmen, ela me contou uma história que me gelou o sangue. Conhecia uma senhora que tinha descoberto que a empregada praticava macumba dentro de casa. Imagina só, Maria Eugênia. A mulher foi limpar o quarto da moça e encontrou um monte de coisa estranha. Velas pretas, bonequinhos de pano, uns pós esquisitos, imagens de santo misturado com outras coisas que nem se pode falar. A dona Carmen baixou a voz, como se estivesse contando um segredo terrível. E sabe o que mais? A empregada estava fazendo trabalho contra a própria patroa. Queria que ela morresse para ficar com a casa. Meu Deus do céu! Será que era isso? Será que a Raimunda praticava essas coisas? Por isso o cheiro estranho que vinha do quarto dela? Por isso as velas acesas de madrugada? Por isso ela se trancava tanto? Comecei a reparar em cada detalhe com outros olhos. Aquele terço que ela carregava na mão, será que era mesmo de reza católica ou era algum tipo de amuleto? Aqueles saquinhos estranhos que eu tinha visto, será que tinham ervas dentro? Patuás? Coisas de feitiço? E as lágrimas? Será que ela chorava porque os trabalhos que ela fazia não estavam dando certo?
Ou será que ela chorava de remorso por estar fazendo mal para mim? Minha imaginação foi ficando cada vez mais febril. Eu olhava para Raimunda e pensava: será que ela está me envenenando devagarzinho? Será que ela bota alguma coisa na minha comida? Comecei até a prestar atenção se eu estava sentindo alguma coisa diferente depois das refeições. Uma vez, eu tive uma dor de cabeça depois do almoço e logo pensei: foi ela, botou alguma coisa na comida. Mas aí lembrei que eu mesma tinha feito o almoço naquele dia. A Raimunda só tinha lavado a louça. Lembrei também da história da dona Geralda, que morava perto da igreja. Ela jurava que a empregada dela estava fazendo feitiço para ela ficar doente e deixar tudo para o filho da moça em testamento. Aquela desgraçada queria que eu morresse. Ela contava para quem quisesse ouvir. Será que a Raimunda tinha a mesma intenção? Será que ela achava que eu não tinha família e que podia herdar minhas coisas? Será que por isso ela era tão dedicada ao trabalho, tão prestativa? Para ganhar minha confiança e depois me fazer mal? Todas essas ideias iam e vinham na minha cabeça como um turbilhão. Durante o dia, quando eu via a Raimunda trabalhando normalmente, varrendo o quintal, preparando o almoço, eu pensava: não, isso é loucura minha. Ela é uma moça trabalhadora, honesta. Mas de noite, quando eu ouvia aqueles barulhinhos vindos do quarto dela, quando eu sentia aquele cheiro estranho de vela, todas as suspeitas voltavam com força total. A cabeça da gente, quando fica cheia de desconfiança, faz cada coisa, né? A gente pega histórias que ouviu, mistura com o que está vendo e cria uma realidade que pode não ter nada a ver com a verdade. Mas eu estava convencida de que alguma coisa estranha acontecia naquele quartinho dos fundos. E quanto mais eu pensava, mais certeza eu tinha de que precisava descobrir o que era. Porque, afinal de contas, aquela era minha casa. E eu tinha o direito de saber o que acontecia debaixo do meu próprio teto, não tinha? Depois que minha cabeça ficou cheia dessas ideias todas, meu filho, eu comecei a reparar em cada detalhe da casa com olhos de detetive. E aí que os sinais estranhos começaram a aparecer de verdade. Ou será que eles sempre estiveram lá e eu é que não estava prestando atenção? O primeiro sinal que me chamou a atenção de verdade foi aquele cheiro. Todo mundo tem o cheiro da sua casa, né? A minha sempre teve cheiro de sabão em pó, de café fresco e das flores do quintal. Mas de uns tempos pra cá, começou a aparecer um cheiro diferente, especialmente no final da tarde. Era um cheiro doce, meio enjoativo, que vinha claramente da direção do quarto da Raimunda. No começo, eu pensei que fosse perfume. Mas que perfume era aquele que cheirava quase que nem incenso? E por que ela só usava ele quando estava trancada no quarto? Um dia, eu estava na cozinha preparando o jantar quando aquele cheiro ficou mais forte. Resolvi investigar. Fui caminhando devagarzinho pelo corredor, seguindo o rastro do cheiro, e ele realmente vinha do quarto dela. Cheguei bem perto da porta e percebi que tinha uma claridade fraquinha passando por baixo. Fiquei ali parada, tentando entender. Eram só 4 horas da tarde. Tinha sol ainda. Por que ela precisava de luz acesa? E que luz era aquela, que piscava de vez em quando, como se fosse... vela. Bati na porta, bem devagarzinho. Raimunda, você tá aí? Demorou uns segundos para ela responder, e quando respondeu, a voz dela saiu meio afobada. Tô sim, Dona Maria Eugênia. Já vou sair. Tá tudo bem? Senti um cheiro. Ah, é. É só uma velinha que eu acendi aqui, para clarear. Para clarear, sendo que ainda tinha luz do dia? Isso não fazia sentido nenhum. Quando ela saiu do quarto, uns 10 minutos depois, estava com aquela cara de sempre, meio abatida, olhos vermelhos, e o cheiro veio com ela, grudado na roupa. Raimunda, que vela é essa que você usa? Tem um cheiro diferente. Ela ficou sem graça. Ah, é uma vela que eu trouxe lá da minha terra. Tem um cheiro que me lembra de casa. Podia ser, né? Quem sai de longe da família deve mesmo gostar de ter lembrança da terra natal. Mas por que só acendia quando estava trancada? Por que não acendia na sala, dividindo a lembrança comigo? Alguns dias depois, aconteceu uma coisa ainda mais estranha. Eu estava varrendo o quintal de manhã cedo quando encontrei um saquinho pequeno, daqueles de tecido, bem perto da janela do quarto da Raimunda. O saquinho estava meio aberto, e eu consegui ver que tinha umas coisinhas dentro.
Parecia que tinha ervas secas, uns grãozinhos, umas folhinhas que eu não conhecia. Tinha também um papelizinho dobrado bem pequeninho, mas eu não consegui ver o que estava escrito. Peguei o saquinho para devolver para ela, mas fiquei curiosa. Que tipo de ervas eram aquelas? Para que servia? Era remédio caseiro? Ou era coisa de feitiço? Quando mostrei o saquinho para Raimunda, ela ficou toda nervosa, como se eu tivesse pegado ela fazendo alguma coisa errada. Ai, obrigada, Dona Maria Eugênia. Deve ter caído da minha bolsa. Que é isso, Raimunda? Parece erva. É remédio caseiro que minha mãe me ensinou, para dor de cabeça. Remédio para dor de cabeça que fica num saquinho de pano e que cai da bolsa perto da janela do quarto? Aquilo não estava batendo. Mas o que mais me assustou aconteceu numa noite de quinta-feira. Eu tinha ido dormir cedo porque estava me sentindo meio gripada. Devia ser umas 2 horas da manhã quando eu acordei com sede. Levantei para ir na cozinha beber uma água e, no caminho, olhei na direção do corredor. Meu coração quase parou. Tinha uma sombra passando pelo corredor. Uma sombra que não era minha, não era da Raimunda. Era maior, mais larga, como se fosse de um homem. Fiquei paralisada ali no meio da sala, sem conseguir me mexer. A sombra passou rápido, na direção do quarto da Raimunda, e eu ouvi, bem baixinho, o barulho de uma porta fechando devagar. Fiquei ali parada não sei por quanto tempo, com o coração batendo que nem tambor, tentando entender o que tinha visto. Será que era mesmo uma pessoa? Será que tinha sido só impressão minha, algum truque de luz da rua? Mas que luz da rua? A única luz que vinha de fora era do poste da esquina, e ela nunca tinha feito sombra daquele jeito antes. Voltei para o meu quarto sem beber a água, tranquei a porta à chave e fiquei acordada o resto da noite, prestando atenção em cada barulhinho da casa. Mas não ouvi mais nada estranho. No dia seguinte, observei a Raimunda com ainda mais atenção. Ela estava normal, trabalhando como sempre, mas eu sentia que tinha alguma coisa diferente no ar. Como se ela soubesse que eu tinha visto alguma coisa e tivesse com medo que eu descobrisse o resto. Durante o almoço tentei sondar. Raimunda, você não ouviu nenhum barulho estranho ontem de noite? Ela parou de mastigar e me olhou com aqueles olhos arregalados. Que tipo de barulho, Dona Maria Eugênia? Sei lá, como se tivesse alguém andando pela casa. Não ouvi nada, não. Por quê? A senhora ouviu? Achei que ouvi, mas deve ter sido impressão. Ela voltou a comer, mas eu reparei que a mão dela estava tremendo um pouquinho quando ela levou o garfo na boca. Os dias foram passando e os sinais estranhos só aumentavam. Comecei a reparar que sempre mesmo, quando ela saía do quarto depois de ficar trancada lá por horas, ela carregava uma sacolinha pequena na mão. Uma sacolinha que ela levava direto para o lixo da cozinha. Um dia depois que ela jogou uma dessas sacolas no lixo e saiu para estender roupa no quintal, eu resolvi dar uma espiada. Abri a sacola e encontrei restos de vela derretida, umas cinzas e uns papelinhos queimados que eu não consegui ler. Cinzas. Papelinhos queimados. Aquilo me deu um arrepio. Que ela estava queimando no quarto? Por que escondida? E por que jogava as cinzas fora com tanto cuidado? Comecei a prestar atenção também nos horários dela. Sempre que ela se trancava no quarto, ficava exatamente 2 horas, como se fosse um ritual com tempo marcado. E sempre no mesmo horário, das 2 às 4 da tarde. Por que sempre nesse horário? O que tinha de especial nessas 2 horas? Era quando eu costumava tirar minha soneca, então ela sabia que eu não ia incomodar. Mas se era só para rezar ou para descansar, por que ela precisa ter certeza de que eu não ia atrapalhar? Uma tarde, eu fingi que ia dormir, mas fiquei espiando pela fresta da minha porta. Vi quando ela foi para o quarto dela. Vi quando fechou a porta com cuidado. E aí comecei a prestar atenção nos sons. Primeiro, ouvi ela mexendo em alguma coisa, como se estivesse arrumando objetos em cima de uma mesa. Depois, ouvi o barulho do fósforo acendendo. E então começou um murmúrio baixinho, como se ela estivesse rezando ou conversando com alguém. Mas conversando com quem? Se tinha mais alguém no quarto, como é que essa pessoa tinha entrado? E como é que saía sem eu ver? O murmúrio continuou por um tempo, às vezes mais alto,
às vezes quase inaudível. De vez em quando, eu ouvia ela chorar baixinho. E então, no final, sempre o mesmo barulho, como se ela tivesse apagando vela e guardando coisas. Todos esses sinais foram se acumulando na minha cabeça. E quanto mais eu observava, mais convencida eu ficava de que a Raimunda escondia algo muito sério. Tinha certeza de que ela estava escondendo alguma coisa de mim. Mas o quê? E por quê? E até quando eu ia aguentar viver nessa incerteza, nessa desconfiança constante? Porque uma coisa é ter uma empregada em casa. Outra coisa é viver com medo do que essa empregada pode estar aprontando no seu próprio teto. Eu precisava descobrir a verdade. Precisava entrar naquele quarto e ver com meus próprios olhos o que realmente acontecia lá dentro. Mas será que eu tinha coragem? Com todas essas desconfianças crescendo dentro de mim, meu filho, chegou uma hora que eu pensei sério em dispensar a Raimunda. Porque viver assim, com medo na própria casa, desconfiando de cada movimento, de cada barulho, não é vida para ninguém. Uma manhã eu acordei decidida. Chega, pensei comigo mesma. Não aguento mais essa situação. Vou conversar com ela hoje mesmo e dizer que não preciso mais dos serviços dela. Já tinha até ensaiado o que ia falar. Ia ser educada, é claro. Ia dar o dinheiro certinho, talvez até um pouquinho a mais para ela não sair no prejuízo. Ia inventar alguma desculpa, que eu tinha decidido não ter mais empregada, que queria tentar viver sozinha mesmo. Mas quando chegou a hora, quando eu olhei para ela ali na cozinha, preparando o meu café da manhã com aquele carinho de sempre, alguma coisa me travou a língua. Era o jeito dela, sabe? Tão dedicada, tão cuidadosa com tudo. Ela conhecia exatamente como eu gostava do meu café. Nem muito forte, nem muito fraco, com uma colherzinha de açúcar e uma gotinha de leite. Sabia que eu gostava da torrada douradinha, nem queimada nem crua demais. Bom dia, Dona Maria Eugênia, ela disse com aquela voz suave, me entregando a xícara. Dormiu bem? Eu ia responder que sim, ia puxar o assunto da dispensinha, mas aí eu reparei nos olhos dela. Tinham umas olheiras fundas, como se ela não tivesse dormido direito, e uma tristeza tão profunda naquele olhar que me deu um aperto no peito. Você que parece que não dormiu bem, Raimunda. Tá tudo certo? Ela baixou os olhos rapidinho. Tô sim, Dona Maria Eugênia. É só que às vezes eu fico pensando na minha família, lá longe. Ali eu senti uma pontada de algo que eu não queria sentir. Pena. Ou talvez não fosse bem pena, fosse compreensão. Porque eu também já tinha passado por momentos de saudade, de solidão. Quando meu marido morreu, quando meus filhos foram embora de casa. Eu sabia como era essa dor. Faz muito tempo que você não vê sua família? Perguntei, meio sem jeito. Os olhos dela ficaram marejados. Faz quase 1 ano, Dona Maria Eugênia. É longe demais para ir e voltar. E eu preciso trabalhar. 1 ano sem ver a família. Imagine só. Uma mulher jovem como ela, longe de tudo que conhecia, trabalhando na casa de uma estranha para ganhar a vida. De repente, todas aquelas teorias malucas que eu tinha criado na minha cabeça pareceram meio exageradas. E sua família? São muitas pessoas? Tenho minha mãe, que já tá velhinha. E tenho... A voz dela tremeu um pouquinho. Tenho um menino pequeno. Meu filho. Meu filho. Ela tinha um filho. Como é que eu nunca tinha perguntado isso? Como é que eu tinha convivido com ela esses meses todos e não sabia nem que ela era mãe? Que idade ele tem? Vai fazer 7 anos agora em dezembro. Tá com minha mãe na roça. 7 anos. Uma criança ainda. E a mãe aqui, longe, trabalhando para sustentar ele. Meu coração começou a se amolecer. Deve ser difícil ficar longe dele. Ela não conseguiu responder. Só balançou a cabeça e saiu rapidinho da cozinha, mas eu vi que ela estava segurando o choro. Fiquei ali, tomando meu café, pensando nessa conversa. Uma mãe longe do filho pequeno, sem dinheiro para visitar, trabalhando em casa de estranhos para poder mandar dinheiro para a família. De repente, a imagem que eu tinha dela na minha cabeça começou a mudar. Em vez de uma mulher misteriosa praticando coisas estranhas, eu comecei a ver uma mãe sofrendo de saudade. Uma mulher que trabalhava duro e honestamente para cuidar da família.
Mas aí eu me lembrei dos sinais estranhos. As velas, os saquinhos, os cheiros esquisitos, aquela sombra que eu tinha visto de madrugada. Como é que eu explicava tudo isso? Passei o dia todo observando ela com outros olhos, prestando atenção não só no que parecia suspeito, mas também no que parecia humano. Vi como ela cuidava das plantas do quintal com carinho, conversando baixinho com elas enquanto regava. Vi como ela lavava minha roupa com cuidado, como se fosse de alguém da família dela. Vi como ela varria a casa toda, cantarolando uma música baixinho. Deve ser alguma cantiga da terra dela. Na hora do almoço, ela preparou uma comida deliciosa. Um escondidinho de carne que ficou uma maravilha. E quando eu elogiei, o rostinho dela se iluminou de um jeito que me fez perceber como ela ficava feliz quando eu demonstrava que gostava do trabalho dela. Minha mãe que me ensinou essa receita, ela disse toda orgulhosa. Lá em casa a gente fazia sempre. Você sente muita falta da comida de lá? Sinto sim, mas eu gosto de cozinhar para a senhora também. A senhora é muito boa comigo. Eu sou boa com ela? Pensei nas semanas que passei desconfiando, observando cada movimento dela, criando teorias malucas. Será que isso era ser boa? Durante a tarde, quando chegou o horário de ela se trancar no quarto, eu fiquei meio dividida. Parte de mim ainda queria descobrir o que acontecia lá dentro, mas outra parte começava a achar que talvez eu não tivesse direito de saber. Talvez cada pessoa precisasse ter seu momento privado, seu espaço reservado. Mesmo assim, não consegui resistir. Quando ouvi a porta do quarto fechar, fui para o corredor e fiquei prestando atenção. O cheiro de vela veio como sempre, e o murmúrio baixinho também. Mas agora, sabendo que ela tinha um filho longe, aquele murmúrio me soava diferente. Parecia menos misterioso e mais triste, como se fosse alguém desabafando sozinha ou conversando com alguém que não podia ouvir. Depois de uns minutos, eu ouvi ela chorando. Não era aquele choro alto, dramático. Era um choro baixinho, contido, de quem não quer incomodar ninguém. Um choro de mãe que sente saudade do filho. Ali, encostada na parede do corredor, eu senti uma vergonha danada de mim mesma. Como é que eu podia ter imaginado coisas tão ruins sobre uma mulher que talvez só quisesse um momento para chorar em paz? Quando ela saiu do quarto 2 horas depois, eu estava na sala fingindo que lia a revista. Ela passou por mim indo para a cozinha, e eu reparei que tinha lavado o rosto, penteado o cabelo, como se quisesse apagar qualquer sinal de que tinha chorado. Raimunda, chamei ela. Sim, Dona Maria Eugênia. Se você quiser ligar para sua família às vezes, pode usar o telefone daqui. Eu pago a conta. Ela parou no meio da sala e me olhou como se eu tivesse oferecido o mundo para ela. A senhora faria isso mesmo? Claro. Criança precisa ouvir a voz da mãe, né? Os olhos dela encheram de lágrima. Muito obrigada, Dona Maria Eugênia. A senhora não sabe o que isso significa para mim. Naquela noite, depois do jantar, ela me pediu licença para usar o telefone. Ficou conversando por uns 20 minutos e eu ouvi ela rindo, falando num tom carinhoso que eu nunca tinha ouvido antes. João Pedrinho, mamãe tá com saudade. Você tá comendo direitinho? Tá obedecendo a vovó? João Pedrinho. Que nome bonito. E que saudade devia ser danada para uma mãe. Quando ela desligou, veio me agradecer de novo, com os olhos brilhando de felicidade. Ele tá crescendo, Dona Maria Eugênia. Minha mãe disse que ele já tá lendo sozinho. Sempre foi esperto. Deve ser igualzinho à mãe, falei, e vi que ela ficou emocionada com o elogio. Naquela noite, deitada na minha cama, eu fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Como é que eu tinha chegado tão perto de dispensar uma mulher boa, trabalhadora, só porque eu não entendia os momentos privados dela? Talvez aqueles sinais estranhos tivessem uma explicação mais simples do que eu imaginava. Talvez ela só precisasse de um espaço para chorar, para rezar, para matar a saudade do filho longe. Mas mesmo pensando assim, uma parte de mim ainda tinha curiosidade. Ainda queria entender direito o que acontecia naquele quarto, porque afinal de contas, algumas coisas ainda não faziam sentido. E eu ia descobrir a verdade. Mais cedo ou mais tarde, eu ia descobrir.
Mesmo depois de ter descoberto que a Raimunda era mãe, mesmo depois de ter sentido pena da situação dela, meu filho, eu não conseguia tirar da cabeça aquela curiosidade danada sobre o que realmente acontecia naquele quarto. Porque uma coisa era ela sentir saudade do filho, chorar um pouco, rezar pela família. Isso era natural, era humano. Mas os sinais estranhos continuavam aparecendo. O cheiro daquelas velas, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Os saquinhos com ervas misteriosas. Aquela sombra que eu tinha visto passando pelo corredor de madrugada. Como é que eu explicava essas coisas? Por mais que eu quisesse acreditar que tudo tinha uma explicação simples, uma parte de mim continuava inquieta. Foi numa terça-feira que a oportunidade apareceu. A Raimunda veio me procurar de manhã cedo, toda sem graça, pedindo para sair mais cedo naquele dia. Dona Maria Eugênia, a senhora me dá licença para eu sair umas 2 horas mais cedo hoje? Preciso resolver umas coisas no centro da cidade. Claro, Raimunda. Que horas você quer sair? Se der, umas 3 horas da tarde. Assim eu consigo pegar o ônibus e voltar antes de escurecer. 3 horas da tarde. Justamente no horário que ela sempre se trancava no quarto. Aquilo não podia ser coincidência. Pode ir sim. Precisa de dinheiro para alguma coisa? Não precisa não, Dona Maria Eugênia. A senhora já é muito boa comigo. O dia passou devagar, e eu fiquei meio ansiosa esperando ela sair. Porque, pela primeira vez desde que ela morava aqui, eu ia ter a chance de entrar naquele quarto sem ela saber. Eu sabia que não era certo. Sabia que estava invadindo a privacidade dela. Mas a curiosidade estava mais forte que a consciência. Eu precisava saber o que acontecia lá dentro. Às 3 horas em ponto, ela se despediu e saiu. Eu ouvi o portão bater e fiquei ali na sala, com o coração acelerado. Será que eu tinha coragem mesmo de fazer aquilo? Esperei uns 10 minutos, para ter certeza de que ela não ia voltar porque tinha esquecido alguma coisa. E então, com as pernas meio bambas, fui caminhando devagarzinho na direção do corredor. Parei na frente da porta do quarto dela. A mesma porta que eu tinha visto fechada tantas vezes, que sempre me deixava curiosa e ao mesmo tempo com medo. Pus a mão na maçaneta e bem devagarzinho fui girando. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ela ia ouvir de longe. A porta se abriu sem fazer barulho, e eu entrei. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que o quarto era muito mais arrumado do que eu esperava. Tudo limpinho, organizado, com aquele cheiro que eu já conhecia. Não exatamente de vela, mas um cheiro doce, meio de ervas. A cama estava feita com tanto capricho que parecia de hotel. A mala dela, guardada embaixo da cama. As poucas roupas que ela tinha, penduradas no guarda-roupa. Tudo muito simples, mas muito cuidado. Mas foi quando eu olhei para a mesa pequena que ficava no canto do quarto que eu senti um arrepio. Tinha um altar improvisado ali. Uma imagem de Nossa Senhora, acho que era Nossa Senhora Aparecida, em cima de um paninho branco. Ao redor da imagem, tinha várias velinhas pequenas, algumas já derretidas, outras ainda inteiras. E tinha mais coisas que eu não conseguia identificar direito. Cheguei mais perto, com o coração na boca. Aquele altar me gelou, porque eu não sabia se era uma coisa boa ou ruim. Podia ser altar católico normal, ou podia ser outra coisa. Do lado da imagem da santa, tinha um caderno velho, daqueles de escola, com a capa já meio desbotada, e uma caixa de papelão pequena, fechada. Peguei o caderno com as mãos tremendo. Abri na primeira página e comecei a ler o que estava escrito ali. A letra era caprichada, redondinha, como de quem aprendeu a escrever há pouco tempo, ou de quem se esforçava muito para escrever bonito. Na primeira página estava escrito: Minhas orações e pedidos para Nossa Senhora Aparecida, ano de 1998. Orações e pedidos. Então era altar católico mesmo? Mas por que escondido? Por que todo aquele mistério? Virei a página e comecei a ler o que ela tinha escrito. E ali, meu filho, foi que eu comecei a entender algumas coisas, mas ao mesmo tempo ficar ainda mais confusa. Tinha orações copiadas, do tipo que a gente aprende na igreja. Ave Maria, Pai Nosso, umas ladainhas que eu não conhecia, mas que pareciam católicas. Até aí, normal.
Mas aí tinha outras coisas. Tinha desenhos estranhos, meio que símbolos que eu nunca tinha visto. Tinha listas de nomes que eu não reconhecia. E tinha frases escritas que eu não conseguia entender direito. Uma das páginas tinha o seguinte: para a proteção da casa e da patroa boa que me acolheu. E embaixo, uma lista com vários nomes que eu não conhecia, mas que pareciam nomes de santo. Outra página dizia: para o meu menino crescer com saúde e ter boa educação. E embaixo, de novo, aqueles símbolos estranhos. Eu fiquei ali parada, tentando entender. Seria macumba mesmo? Ou seria uma mistura de catolicismo com outras coisas que eu não conhecia? Continuei virando as páginas, cada vez mais intrigada. E foi aí que eu encontrei uma página que me deixou meio confusa, mas ao mesmo tempo começou a amolecer meu coração. Era uma cartinha, escrita com aquela letra caprichada, mas que dava para ver que foi feita com muito carinho. Meu filhinho João Pedro, mamãe tá com muita saudade de você. Todo dia eu peço para Nossa Senhora cuidar de você e da vovó Josefa. Eu sei que você é um menino bom e que tá ajudando a vovó com as coisas da casa. A carta continuava: mamãe tá trabalhando muito para juntar dinheiro e um dia poder buscar você. Ou então para você vir aqui para São Paulo comigo. A dona Maria Eugênia é uma senhora muito boa e ela deixa eu usar o telefone para falar com vocês. Lendo aquilo, eu senti uma pontada no peito. Aquela não era a carta de alguém fazendo maldade. Era a carta de uma mãe que morria de saudade do filho. Mas ainda assim, tinha aqueles símbolos estranhos, aquelas orações que eu não conhecia. Continuei folheando o caderno, tentando entender. E foi na caixa de papelão que eu encontrei mais coisas que me confundiram. Abri ela devagarzinho e vi que tinha vários saquinhos pequenos, como aqueles que eu já tinha visto ela carregando. Dentro dos saquinhos tinha ervas secas, uns pós coloridos, umas pedrinhas. Tinha também mais cartinhas, todas endereçadas ao João Pedro. E tinha umas fotos pequenas, meio desbotadas. Numa delas, eu reconheci a Raimunda, só que mais nova, com uma criança pequena no colo. Devia ser o filho dela. Na outra foto, tinha uma senhora idosa, de cabelo branco, sorrindo para o fotógrafo. Devia ser a mãe dela, a avó do menino. Fiquei ali, segurando aquelas fotos, olhando para aquela família simples, humilde, separada pela necessidade, e comecei a me sentir envergonhada de estar fuçando nas coisas pessoais daquela mulher. Mas ainda assim, não conseguia entender completamente. Aquele altar, aquelas ervas, aqueles símbolos. O que significava tudo aquilo? Resolvi continuar lendo o caderno, procurando uma explicação. E foi virando mais algumas páginas que eu comecei a ter uma ideia do que realmente acontecia naquele quarto. Aquele altar me gelou o sangue na primeira vez que eu vi. Eu jurava que ia achar alguma coisa errada, alguma prova de que meus medos tinham fundamento. Mas quanto mais eu lia, mais eu percebia que talvez, só talvez, eu tivesse interpretado tudo errado desde o começo. Continuei virando as páginas daquele caderno, meu filho cada vez mais confusa com o que eu estava encontrando. Porque algumas coisas pareciam normais, católicas mesmo, mas outras me deixavam com aquele friozinho na barriga. Na página seguinte, tinha uma oração que eu nunca tinha visto na vida. Começava assim: Minha Senhora Aparecida, protetora dos necessitados e mãe dos aflitos, eu venho aqui na sua presença com o coração cheio de súplicas. Até aí, parecia oração católica normal. Mas aí continuava com umas frases que eu não entendia. Com a força das 7 ervas sagradas e a proteção dos anjos guardiões, peço que abençoe esta casa e todos que nela habitam. 7 ervas sagradas? Anjos guardiões? Isso não era coisa que eu aprendia na minha igreja. E embaixo da oração tinha aqueles desenhos estranhos de novo, uns símbolos que pareciam estrelas, uns riscos que formavam figuras geométricas, umas coisas que eu nunca tinha visto. Virei mais uma página e encontrei uma lista de nomes. Alguns eu reconhecia como nomes de santos católicos: São José, Santa Rita, São Judas Tadeu. Mas outros eram completamente desconhecidos para mim. Tinha Iemanjá, Oxalá e Ançã. Que santos eram esses? E do lado de cada nome tinha anotações pequeninas com aquela letra caprichada dela: para a proteção da casa,
para a saúde da patroa, para a prosperidade no trabalho. Meu coração começou a acelerar. Proteção da casa? Saúde da patroa? Ela estava fazendo algum tipo de trabalho para me proteger ou para me prejudicar? Porque, vamos combinar, quando a gente não entende uma coisa, a mente da gente vai logo pro lado ruim, né? E eu, que já estava com a cabeça cheia de desconfiança, comecei a imaginar o pior. Será que ela estava mesmo praticando macumba? Será que aqueles nomes estranhos eram de entidades do espiritismo? E será que ela estava fazendo trabalho contra mim, querendo que eu ficasse doente, ou que eu morresse para ela ficar com alguma coisa? Continuei lendo, com as mãos tremendo. Numa outra página, tinha escrito: peço proteção para minha patroa, Dona Maria Eugênia, para que ela tenha saúde e paz, e para que continue sendo boa comigo como tem sido. Proteção para mim? Isso era bom ou ruim? Porque dependendo do tipo de proteção, podia ser uma coisa ou outra totalmente diferente. E embaixo, de novo, aqueles símbolos. E uma anotação: queimar as ervas de arruda e guiné na lua crescente, acender vela branca por 7 dias. Ervas de arruda e guiné. Era isso que estava naqueles saquinhos. E era por isso que ela queimava coisas no quarto. Mas arruda e guiné eram para quê mesmo? Eu lembrava vagamente que minha avó falava dessas ervas, mas não lembrava se era para coisa boa ou ruim. Minha cabeça estava fervendo de tanta confusão. Parte de mim queria acreditar que era coisa boa, que ela estava mesmo querendo me proteger. Mas outra parte ficava desconfiada. Porque se era para me proteger, por que escondido? Por que todo esse mistério? Foi aí que eu virei uma página e encontrei algo que me fez o sangue gelar nas veias. Era uma oração escrita à mão, mas diferente das outras. Essa parecia mais séria, mais pesada. Eu peço aos espíritos protetores que afastem todo o mal desta casa, que afastem a inveja, o olho grande, as energias ruins que possam estar querendo prejudicar a Dona Maria Eugênia. Espíritos protetores. Meu Deus, ela estava mesmo mexendo com o espiritismo. E aí continuava: que os inimigos se afastem, que as pessoas ruins não consigam entrar nesta casa, que toda maldade seja devolvida para quem mandou. Que maldade? Que inimigos? Do que ela estava querendo me proteger? Ou será que ela estava criando inimigos que não existiam para justificar os trabalhos que fazia? E mais embaixo, tinha uma lista que me deixou ainda mais assustada. Eram nomes de pessoas da vizinhança. Tinha Dona Carmen, minha vizinha do lado. Tinha Seu Antônio do Mercado, o dono do mercadinho onde eu fazia compras. Tinha até Comadre Zilda, justamente a mulher que tinha me indicado a Raimunda. Do lado de cada nome tinha umas anotações: afastar inveja, neutralizar fofoca, impedir mal-olhado. Gente, eu quase tive um troço ali mesmo. A Raimunda estava fazendo trabalho contra meus vizinhos, contra pessoas que eu conhecia há anos. Por quê? O que eles tinham feito para merecer isso? Ou será que ela estava tentando me isolar de todo mundo, fazendo eu brigar com os vizinhos, para ficar só eu e ela na casa? Minha imaginação disparou. Lembrei de todas aquelas histórias que eu já tinha ouvido sobre empregadas que dominavam as patroas através de trabalhos espirituais, que faziam as velhinhas ficarem dependentes delas, que alienavam elas da família e dos amigos, que no final ficavam com tudo. Será que era isso que a Raimunda estava fazendo comigo? Fiquei ali, segurando aquele caderno, com o coração batendo descompassado. Tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. O jeito carinhoso dela, sempre tão prestativa, sempre tão cuidadosa comigo. Será que era tudo calculado? Será que ela estava me enfeitiçando para eu gostar dela, para eu confiar nela? E aquelas lágrimas que eu via nos olhos dela? Será que não eram de saudade do filho, mas de remorso por estar me enganando? Virei mais algumas páginas, procurando mais evidências. E foi aí que eu encontrei as cartinhas para o João Pedro. Várias cartinhas, todas escritas com aquela letra caprichada, mas que nunca tinham sido enviadas. A primeira começava assim: meu filhinho querido, mamãe está trabalhando numa casa muito boa. A dona da casa é uma senhora muito bondosa, que me trata bem. Bondosa. Será que ela estava falando isso porque realmente achava ou porque o trabalho dela estava dando certo? Continuei lendo.
Eu rezo todos os dias para Nossa Senhora proteger você e a vovó Josefa. E também rezo pela Dona Maria Eugênia, porque ela merece toda a felicidade do mundo. Merece toda a felicidade. Ou ela estava tentando garantir que eu continuasse feliz e satisfeita com ela. Numa outra carta, ela escrevia: João Pedrinho, mamãe sente muita saudade de você. Às vezes eu choro escondida, porque não quero que a Dona Maria Eugênia fique preocupada comigo. O choro escondida! Era por isso que ela se trancava no quarto. Mas será que era só saudade mesmo? Ou será que era culpa pelo que ela estava fazendo? E numa carta mais recente, ela escrevia: Meu filho, mamãe está juntando dinheiro para você vir morar aqui comigo. A Dona Maria Eugênia é uma pessoa muito boa e tenho certeza de que ela vai deixar você ficar aqui também. Ela queria trazer o filho para cá, para minha casa, sem nem me consultar. Já estava planejando isso tudo, já estava organizando a vida dela, como se a minha casa fosse dela também. Naquele momento, meu filho, eu tive certeza de que meus piores medos tinham fundamento. A Raimunda não era a mulher simples e honesta que eu pensava. Ela era esperta, calculista e estava usando trabalhos espirituais para me manipular. Fechei o caderno com as mãos tremendo e olhei de novo para aquele altar. Agora ele me parecia sinistro, perigoso. Aquelas velas, aquelas imagens, aqueles saquinhos com ervas. Tudo aquilo estava sendo usado contra mim, para me dominar. Eu precisava sair daquele quarto antes que ela voltasse. Precisava pensar no que fazer, porque agora eu sabia a verdade. Ou pelo menos eu achava que sabia. Guardei tudo do jeito que estava, fechei a porta devagarzinho e voltei para a sala. Mas minha cabeça estava um turbilhão. Como é que eu ia encarar a Raimunda quando ela voltasse? Como é que eu ia fingir que não sabia de nada? E o mais importante, o que eu ia fazer com essa descoberta? Porque uma coisa era certa. Eu não podia mais viver na minha própria casa com medo de estar sendo enfeitiçada pela minha própria empregada. Fiquei o resto da tarde com aquelas descobertas martelando na minha cabeça, meu filho. Eu tinha certeza de que a Raimunda estava me enganando, de que ela usava trabalhos espirituais para me manipular. Mas uma coisa continuava me incomodando. Por que eu não me sentia manipulada? Por que, se ela estava fazendo feitiço contra mim, eu me sentia cada dia melhor na presença dela? Por que minha casa tinha ficado mais alegre, mais acolhedora desde que ela chegou? Essas perguntas não queriam sair da minha cabeça. E quando a Raimunda voltou da rua, lá pelas 5 da tarde, eu não conseguia olhar para ela sem sentir uma confusão danada no peito. Boa tarde, Dona Maria Eugênia. Desculpa a demora, mas tinha muita fila no banco. Ela estava com aquele jeito simples de sempre, meio cansada, mas com um sorriso no rosto. Nada no comportamento dela indicava que era uma pessoa má, manipuladora. Tudo bem, Raimunda. Conseguiu resolver suas coisas? Consegui sim. Mandei um dinheirinho para minha mãe, pro João Pedro, o filho que ela tanto amava. E ali, olhando para ela falar do menino com aquele carinho nos olhos, eu comecei a sentir que talvez, só talvez, eu tivesse interpretado tudo errado. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Ficava pensando nas orações que eu tinha lido, nos símbolos que eu tinha visto, naquelas listas de nomes. Será que eu tinha entendido tudo errado? No dia seguinte, resolvi que precisava entender melhor. Esperei ela sair para o mercado e voltei ao quarto dela. Mas dessa vez, não para julgar. Dessa vez, para tentar entender de verdade. Peguei o caderno de novo e comecei a ler com mais calma, sem a paranoia do dia anterior. E foi aí, meu filho, que eu comecei a ver as coisas sob uma luz completamente diferente. Voltei na página das orações e li de novo, palavra por palavra. Minha Senhora Aparecida, protetora dos necessitados e mãe dos aflitos, eu venho aqui na sua presença com o coração cheio de súplicas. Peço que abençoe esta casa e todos que nela habitam. Que a Dona Maria Eugênia tenha saúde, paz e muitos anos de vida. Que ela continue sendo a mulher bondosa que sempre foi comigo. Mulher bondosa que sempre foi comigo. Ela estava pedindo proteção para mim, não contra mim. Estava agradecendo pela forma como eu a tratava. Continuei lendo. Peço também por meu filho querido, João Pedro, que está longe de mim.
que ele cresça com saúde, que tenha boa educação, que se torne um homem de bem. E peço perdão por estar longe dele, mas sei que é por um bem maior. As lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. Não eram orações de maldade. Eram orações de uma mãe desesperada, de uma mulher agradecida, de alguém que só queria o bem para todos ao redor. Fui folheando o caderno e encontrei uma página que não tinha visto direito no dia anterior. Era uma oração que começava assim: Meu Deus, obrigada por ter colocado a Dona Maria Eugênia no meu caminho. Ela me acolheu quando eu mais precisava. Me tratou como gente quando muitos me trataram como menos. Meu coração apertou. Quando muitos me trataram como menos. Quantas casas ela deve ter passado, quantas humilhações deve ter sofrido até chegar na minha. A oração continuava. Peço que o Senhor retribua toda a bondade que ela tem comigo, que ela tenha saúde para viver muitos anos, que tenha alegria no coração, que nunca lhe falte nada. E se for da vontade do Senhor, que um dia eu possa retribuir pelo menos um pouco de todo o bem que ela me fez. Eu comecei a chorar ali mesmo, sentada na beirada da cama dela. Como é que eu pude pensar que essa mulher queria me fazer mal? Como é que eu transformei gratidão em manipulação? Virei mais páginas e encontrei outras orações, todas no mesmo tom, pedindo proteção para mim, agradecendo pelas oportunidades, pedindo sabedoria para ser uma boa empregada, para não decepcionar minha confiança. E aí eu encontrei uma página que me partiu o coração. Era uma oração que ela tinha escrito depois daquela noite que eu ofereci o telefone para ela ligar para o filho. Minha Nossa Senhora, hoje a Dona Maria Eugênia me deixou falar com meu João Pedro. Não sei como agradecer tanta bondade. Ela não sabe, mas esse telefone foi o presente mais precioso que alguém já me deu. Peço que abençoe ela em dobro por tudo que tem feito por mim. Eu estava soluçando naquele momento, porque eu me lembrei da felicidade no rosto dela naquela noite, da forma carinhosa como ela falou com o filho. E eu tinha interpretado tudo como interesse, como manipulação. Fui até a caixa de papelão e peguei as cartas que ela escrevia para o João Pedro. Lendo elas de novo, com o coração aberto, eu vi que não tinha nada de golpe ali. Tinha saudade pura, amor de mãe, esperança de um futuro melhor. Numa das cartas ela escrevia: João Pedrinho, a Dona Maria Eugênia é um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela me trata como se eu fosse da família dela. Às vezes eu choro de emoção, porque nunca pensei que ia encontrar alguém tão boa assim. E noutra carta: Meu filho, mamãe está aprendendo muita coisa aqui em São Paulo. Tô aprendendo que existem pessoas boas no mundo, pessoas que ajudam sem querer nada em troca. Quando você crescer, eu quero que você seja igual a Dona Maria Eugênia. Bondoso, generoso, que trata todo mundo bem. Ela queria que o filho fosse igual a mim. Eu era o exemplo que ela dava para o menino. Como é que eu pude achar que ela tinha maldade no coração? E aí eu entendi tudo. Aqueles símbolos que eu achei estranhos eram só desenhos que ela fazia para decorar as orações, como uma criança que enfeita um presente. Aquelas ervas eram remédios caseiros e proteções que ela aprendeu com a mãe. Tradições antigas que não tinham nada de ruim. Aquela lista com os nomes dos vizinhos? Ela estava pedindo proteção para todo mundo que fazia parte da minha vida, porque sabia que se eles ficassem bem, eu também ficaria feliz. E os choros, as lágrimas que eu via nos olhos dela, não eram de culpa. Eram de saudade do filho, de gratidão por ter encontrado uma casa boa, de emoção por se sentir acolhida depois de tanto sofrimento. Ali, naquele quartinho simples, rodeada pelas coisas pessoais daquela mulher, eu entendi que tinha cometido a maior injustiça da minha vida. A Raimunda não era manipuladora. Era uma santa. Uma pessoa que, mesmo longe da família, mesmo passando dificuldades, só pensava em fazer o bem. E eu? Eu tinha retribuído tanta bondade com desconfiança, com suspeitas infundadas, com um julgamento cruel e injusto. Fiquei ali chorando por um tempo, segurando aquelas cartas, sentindo o peso da minha própria maldade. Porque a maldade, nessa história toda, não estava na Raimunda. Estava em mim, que fui capaz de ver ruindade onde só havia amor. Quando ouvi o portão bater, anunciando que ela tinha chegado do mercado, eu rapidamente guardei tudo no lugar e saí do quarto.
Mas eu não era mais a mesma pessoa que tinha entrado ali, porque ali eu entendi uma verdade que mudou minha vida. A vergonha era minha. E ela, sim, era uma mulher de alma limpa. Uma mulher que merecia muito mais do que a desconfiança que eu tinha dado a ela. Merecia o respeito, o carinho e a gratidão que eu deveria ter demonstrado desde o primeiro dia. Depois daquela descoberta no quarto da Raimunda, meu filho, minha vida mudou completamente. Mas não do jeito que eu esperava. Mudou porque eu aprendi uma das lições mais importantes dos meus 76 anos de vida. Nos dias que se seguiram àquela tarde em que eu li as verdadeiras orações dela, eu não conseguia mais olhar para Raimunda do mesmo jeito. Mas não porque eu tinha medo dela. Era porque eu sentia uma vergonha danada de mim mesma. Como é que eu pude julgar tão mal uma mulher que só queria o bem para mim? Como é que eu transformei orações de proteção em feitiçaria? Como é que eu consegui ver maldade onde só tinha amor e cuidado? Porque foi isso que eu descobri naquele caderno, quando li tudo até o final. A Raimunda não estava fazendo trabalho contra mim, nem contra ninguém. Ela estava rezando pela minha saúde, pela minha proteção, pela minha felicidade, e chorava de saudade do filho, não de culpa por estar me prejudicando. Aquelas orações que me pareceram estranhas eram só a mistura da religião que ela aprendeu lá no Piauí. Uma mistura de catolicismo com tradições populares que existem há séculos no Nordeste. Não tinha nada de ruim, nada de perigoso. Era só uma forma diferente de falar com Deus. E aquelas ervas, arruda e guiné, são plantas de proteção, usadas há gerações pelas nossas avós para afastar o mal-olhado e as energias ruins. Minha própria avó usava essas plantas e eu tinha esquecido disso na minha paranoia. Os nomes dos vizinhos na lista, ela estava pedindo proteção para eles também, não fazendo mal. Porque uma pessoa de coração bom não consegue pensar só em si mesma. Ela incluía todo mundo que fazia parte da minha vida nas orações dela. E as cartas para o João Pedro? Eram realmente cartas de uma mãe apaixonada pelo filho, planejando um futuro melhor para ele. Quando ela escrevia sobre ele vir morar aqui, não era golpe nem aproveitamento. Era esperança. Esperança de que talvez, um dia, eu fosse generosa o suficiente para deixar uma criança viver na minha casa grande e vazia. Nos primeiros dias depois da descoberta, eu fiquei observando ela trabalhar, mas agora com outros olhos. Via como ela cuidava das plantas do quintal com carinho, como se fossem filhos dela. Via como ela preparava minha comida, pensando no que fazia bem para minha saúde. Menos sal, porque eu tinha pressão alta, mais verduras, porque eu precisava de vitaminas. Via como ela dobrava minha roupa com cuidado, como se cada peça fosse importante. Como ela limpava a casa não só por obrigação, mas porque queria que eu vivesse num ambiente bonito e organizado. E, principalmente, via como ela ficava feliz quando eu estava bem. Quando eu acordava disposta, quando eu ria de alguma coisa na televisão, quando eu recebia alguma visita que me deixava contente. O rosto dela se iluminava, como se a felicidade dela dependesse da minha. Foi aí que eu entendi uma coisa que deveria ter entendido muito antes. A Raimunda me amava, do jeito dela, com a simplicidade dela, mas me amava de verdade. E eu tinha retribuído esse amor com desconfiança, com julgamento, com uma investigação sorrateira da vida privada dela. Decidi que precisava consertar isso. Mas como é que a gente pede desculpa por ter julgado mal alguém sem confessar que fuçou nas coisas pessoais da pessoa? Comecei devagarzinho. Primeiro, mudei a forma de tratá-la. Em vez de patroa e empregada, comecei a tratá-la como família, porque era isso que ela era para mim. Eu só não tinha percebido antes. Raimunda, falei numa manhã, que tal a gente tomar café juntas hoje? Você não precisa me servir e ficar em pé. Senta aqui comigo. Ela ficou sem graça. Ai, Dona Maria Eugênia, não precisa disso não. Precisa sim. Você cuida tão bem de mim, é justo que eu cuide um pouco de você também. Começamos a conversar mais durante as refeições. Eu perguntava sobre a terra dela, sobre os costumes de lá, sobre a família. E ela, vendo que eu tinha interesse genuíno, foi se abrindo. Contou sobre a infância pobre, mas feliz. Sobre o filho que ela teve nova e criou sozinha porque o pai foi embora. Sobre a decisão difícil de deixar o menino com a avó para vir para São Paulo trabalhar.
Foi a coisa mais difícil da minha vida, Dona Maria Eugênia. Mas lá não tinha serviço, não tinha como eu dar uma vida melhor para ele. E você não pensa em trazer ele para cá? São Paulo tem escolas boas. Os olhos dela se encheram de lágrima. Ai, eu penso todo dia. Mas ele ia ficar onde? Ia estudar como? Eu não tenho casa própria, não tenho nada. Raimunda, falei, e minha voz saiu mais emocionada do que eu esperava. Esta casa é grande demais para uma velhinha sozinha. Se você quiser trazer seu filho, ele é bem-vindo aqui. Ela começou a chorar ali mesmo, na mesa da cozinha. E eu também chorei, porque finalmente eu tinha entendido o que Deus tinha colocado na minha vida quando trouxe a Raimunda até aqui. 2 meses depois, o João Pedro chegou. Um menino lindo, educado, com os olhos espertos igual os da mãe. E minha casa, que estava silenciosa há tanto tempo, voltou a ter vida, voltou a ter risada de criança. A Raimunda continuou trabalhando, mas agora como alguém da família. E eu ganhei uma companhia que eu nem sabia que estava precisando. Ganhei uma filha do coração e um netinho postiço que me chama de Vó Maria. Hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço por ter descoberto a verdade sobre o que acontecia naquele quartinho. Mas agradeço principalmente por ter aprendido uma lição que todo mundo deveria aprender. Tem gente que reza pela gente em silêncio, enquanto a gente julga em voz alta. Tem gente que cuida da gente com tanto carinho que a gente nem percebe, porque estamos ocupados demais desconfiando em vez de agradecer. Tem gente que trabalha honestamente, que ama sinceramente, que vive corretamente, mas que a gente trata mal só porque elas são diferentes de nós. A Raimunda me ensinou que existem muitas formas de demonstrar amor. Tem quem demonstra com palavras, tem quem demonstra com presentes, tem quem demonstra com abraços, e tem quem demonstra acendendo uma velinha toda tarde e pedindo para Nossa Senhora cuidar de quem elas amam. Durante todos aqueles meses, enquanto eu desconfiava dela, ela estava lá, no quartinho dela, de joelhos na frente da imagem de Nossa Senhora, pedindo proteção para mim, pedindo saúde, paz, felicidade, chorando de saudade do filho, mas agradecendo por ter encontrado uma patroa boa. E eu estava inventando maldade onde só tinha bondade. Por isso, eu resolvi contar essa história aqui no canal Histórias da Vovó. Porque se você já passou por alguma situação parecida, se você já julgou alguém sem conhecer a verdade, se você já desconfiou de uma pessoa boa, eu quero que você saiba que não tá sozinho. A gente vive num mundo onde a desconfiança virou normal, onde a gente suspeita de todo mundo, onde a gente sempre imagina o pior das pessoas. Mas às vezes, meu filho, às vezes as pessoas são exatamente o que parecem ser. Pessoas boas, tentando fazer o bem do jeito que sabem. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com alguma parte dela, deixa um comentário aqui embaixo contando sua experiência. Porque histórias como essa precisam ser compartilhadas. Elas nos lembram de ser mais compreensivos, mais generosos, mais humanos uns com os outros. E se você acredita que ainda existem pessoas boas no mundo, pessoas que merecem nosso respeito e nossa confiança, se inscreve no canal Histórias da Vovó e compartilha essa história com quem você ama. Aqui no canal, toda semana a gente compartilha histórias reais de pessoas reais, histórias que ensinam, que emocionam, que fazem a gente refletir sobre a vida. Histórias de perdão, de amor, de segundas chances, de descobertas que mudam nossa forma de ver o mundo. Porque no final das contas, meu filho, a vida é feita de histórias, e as melhores histórias são aquelas que nos fazem pessoas melhores. A Raimunda e o João Pedro ainda moram comigo. Ela continua cuidando da casa, mas agora como parte da família. E eu aprendi que lar não é só o lugar onde a gente vive. Lar é onde a gente ama e é amado de verdade. Que Deus abençoe vocês todos, que Nossa Senhora proteja suas famílias e que vocês sempre encontrem pessoas de coração bom no caminho de vocês. E lembrem-se, antes de julgar alguém, tentem entender a história dela. Porque por trás de cada comportamento que a gente não entende, tem sempre uma história que a gente ainda não conhece. Um abraço apertado da vovó Maria Eugênia e até a próxima história.